Fala, meu povo, estamos aqui mais uma vez nos estúdios Soma para falar desta vez sobre consumação em tentativa. Você que estuda para carreiras policiais, você que estuda para o seu querido concurso que tem direito penal, fique aqui conosco e vamos matar um pouco de questões sobre esta matéria. Lembrando sempre que são questões inéditas que os professores fizeram com todo carinho, com toda dedicação para vocês. Então, sem lenga-lenga, bora lá! Consumação e tentativa é o tópico de hoje. Professor Gabriel Ramos, isso todo mundo já sabe, então vamos para as questões. Direito penal, questão inédita. João e Mateus são amigos de longa data. No entanto, em época de eleição, sempre acabam se desentendendo. João é adepto ao Partido Estrela e Mateus, por seu turno, defende o Partido Coldre. No primeiro turno das eleições, João e Mateus se desentenderam, fazendo com que João pegasse uma foice e ferisse gravemente seu amigo. Após o dano, rapidamente ligou para as equipes de emergência, bem como ficou com seu amigo até o final do atendimento. Então aqui temos um nítido caso de desinteligência. João e Mateus, cada um com as suas paixões políticas. No calor do momento, desceria um golpe de foice no seu colega. Mas se você notar bem, olha só, temos aqui que João, que foi o autor, João foi o autor, ele rapidamente ligou para as equipes de emergência, bem como ficou com seu amigo até o final do atendimento. Então aqui temos que João se arrependeu do delito cometido. Dito isso, vamos para as alternativas. João responderá por tentativa de homicídio. Ok. B. João responderá pela tentativa de homicídio, incidindo uma atenuação genérica em razão do arrependimento eficaz. Olha só, veja bem. Quando nós estivermos falando de arrependimento eficaz, estamos falando de quando o agente, após praticar o crime, ele adota todos os meios possíveis e ao seu alcance para que o resultado não se consume. Ok? Então ele deu uma facada, falou, putz, fiz merda, meu amigo, ele torce ali pro Partido Estrela, mas é meu amigo, na verdade ele era pro amigo do Partido Coldre, ele torce para o Partido Coldre, mas ele é meu amigo, então ele tomou todo o cuidado para que o resultado não se consumasse. Pelo enunciado, a gente entende que de fato não se consumou, uma vez que teve ali até o final do atendimento. C. João responderá por lesão corporal, uma vez que estão presentes os requisitos de arrependimento eficaz. E D. João responderá por injúria real. Então, se a gente vê aqui a diferença entre os enunciados, a gente tem que começar a pesquisar aquilo que é absurdo. Ok? Você tira o lixo. O foco é você saber tirar o lixo. E assim você vai eliminando as alternativas. Então, tiramos aqui, olha só, injúria real. A injúria real nada mais nada menos é do que um tipo de injúria que acaba chegando nas vias de fato. Ok? Nas vias de fato. E com isso, o que eu peço para você ter cuidado quando estivermos falando sobre injúria é que a injúria, quando gera uma via de fato, se denominando injúria real, essa lesão ela é meramente superficial, ok? É como se fosse um tapa no rosto após uma ofensa. Aqui foi uma foice, pelo amor de Deus, certamente não é uma injúria real. O que nos faz cortar a letra D. Sobrando então a B e a C. Só que o que essa questão está querendo fazer você entender é o seguinte: qual vai ser o artigo tipificado aqui? Nós temos o 121 ou nós temos a lesão corporal? Veja bem,
quando estivermos falando de arrependimento eficaz, no arrependimento eficaz você deverá só punir o indivíduo pelos crimes que de fato ele cometeu. Então disse que você exclui o crime primário. Qual que era? Vamos entender aqui que ele tinha um animus necandi, né, e ele queria matar o seu amigo. Então, ele não responderá pelo homicídio, uma vez que o homicídio não se concretizou graças ao seu arrependimento eficaz. Entende? Por quê? Porque, olha só, se eu vim aqui, dei uma foiçada, né, gerei o quê? Uma lesão corporal, que poderia ser grave ou gravíssima, leve, grave ou gravíssima. Apesar de, no Código Penal, ser dividido em leve ou grave. Então, você poderia dar uma lesão corporal leve ou gravíssima que, dependendo, poderia chegar ao resultado morte. Uma vez não chegando ao resultado morte, pega só o crime meio, que é a lesão corporal. Então, lembre-se sempre, quando há o arrependimento eficaz, o agente ele responde somente pelos crimes que ele cometeu. Então, dito isso, a gente corta, olha só, que ele responderia por tentativa de homicídio, e pela tentativa de homicídio, ficando uma lesão corporal, uma vez que estão presentes os requisitos do arrependimento eficaz. E quais são os requisitos? Ele permanecer com o amigo e ele tomar todo o cuidado necessário. Outra coisa aqui, vamos até apagar para a gente falar, que também vai ser objeto dessa aula, por que, professor, não seria tentativa de homicídio? Ora, meu querido, a tentativa de homicídio, nós já vimos em nossas aulas, ela ocorre quando o crime não se concretiza por situações alheias à vontade do agente. Aqui não é que chegou um policial e evitou o crime. Muito pelo contrário, o próprio agente que cometeu o crime tomou cuidado para que o resultado não ocorresse. Então, só por isso, se você tivesse na sua prova, só você lembrando o conceito de tentativa, você já cortava isso aqui. Você já cortava isso aqui, sobrando o quê? Sobraria a C. Lindo, lindo. Então, bastaria você saber o conceito de tentativa que você responderia a questão. Muito bom, muito bom. Vamos lá para a segunda questão. Após assaltar uma farmácia, determinado meliante notou que o dono fora seu professor no ensino fundamental. Arrependido de seu feito, restituiu os bens ao dono com um pedido de desculpa. Caso condenado, o assaltante fará jus ao Instituto do Arrependimento Posterior, uma vez que reparou o dano por o ato voluntário. Então, aqui nós estamos falando de arrependimento posterior previsto no artigo 16 do Código Penal. Então, veja bem, estamos falando aqui do arrependimento posterior, ele é diferente do arrependimento eficaz. Ocorreria um arrependimento posterior quando o agente ele comete o crime, ou seja, ele roubou alguma coisa e ele devolve aquele item ou restitui o dano. Perfeito? Você vai dizer, professor, foi exatamente o que aconteceu aqui. Né? Ele roubou, ele assaltou e depois ele restituiu uma vez que ele viu que era o professor. Mas eu peço que você tenha atenção a uma coisa, tá? Quando o artigo 16 do Código Penal trouxe o arrependimento posterior, ele proibiu que o crime seja realizado com violência. Com violência ou grave ameaça. E olha só, foi um assalto. O assalto, ou melhor, o roubo, ele está previsto no artigo 157. Lembra daquela música? Hoje eu sou ladrão, artigo 157. Pois é, que o artigo 157 diz que seria roubo subtrair para si mesmo ou para outro e mediante violência ou grave ameaça. Então, pelo simples fato de ter sido um assalto, você estaria impedindo a aplicação do Instituto do Arrependimento Posterior. Então, você já leva para sua prova. O arrependimento eficaz
Esse poderia sim ocorrer com violência ou grave ameaça, mas o arrependimento posterior não. Como é que eu gravo isso, professor? É só você lembrar, só tem como ser eficaz se a pessoa tivesse gerado um dano. Aqui não, aqui o dano é meramente material. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Sobre o arrependimento posterior, assinale a alternativa correta. Novamente, estamos falando aqui do arrependimento posterior. O arrependimento posterior exclui o crime. O agente responderá tão somente pelos atos praticados. Por que que o arrependimento eficaz exclui o crime? Porque o crime não se consumou. Justamente por isso tem ali um afastamento da tipicidade daquele delito. Quando nós estamos falando do arrependimento posterior, o crime ele ocorreu. Ele de fato ocorreu. Então não tem como a gente trazer aqui falando, olha, exclui o crime. Não, o crime ele já ocorreu, ele foi típico. Perfeito? Com isso a gente já exclui. Essa alternativa. B, a pena será reduzida de 1 a 2 terços caso o reparo do dano seja realizado antes do oferecimento da denúncia. A pena do agente será reduzida de 1 a 2 terços caso o reparo seja realizado antes do recebimento da denúncia. E D, desde que comprovado que o arrependimento se deu em razão de pleito de familiares, o arrependimento não será considerado voluntário. Por quê? Porque quando nós estudamos o artigo 16 do Código Penal, a gente vê que o arrependimento posterior, ele deveria ser voluntário. Mas e aí, se a mãe do bandido tem um coração muito bom, vira lá e fala, ô filho, entrega lá pra maninha ficar feliz com você. Isso sucede, tá, de entendimentos jurisprudenciais, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, chegou na justiça, a justiça entendeu que quando nós trazemos o ato de voluntário, não quer dizer que, que a ideia tenha surgido no antro da pessoa, né, que a ideia tenha sido própria, mas sim pelo fato dele não ter passado por um caráter coercitivo, ou seja, obrigatório para restituir aquele bem. Ele fez de boa vontade. Agora, se ele foi convencido por familiares, por terceiro ou por um PM na base do tapa, aí paciência, né? Ele devolveu sem a obrigação, ok? Então, nós já vamos aqui cortar também a letra D. Daqui a gente já corta a letra D. Então, sobrou então a letra B e a letra C. Se notarmos, né, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, ok. Caso o reparo do dano seja realizado antes do oferecimento da denúncia, e também de 1 a 2 terços, caso seja realizado antes do recebimento da denúncia. Afinal, o que é um oferecimento de denúncia e o que é um recebimento de denúncia? Veja bem, meu querido e minha querida. Estou aqui, eu como membro do Ministério Público, membro do Parquet, né, chamado Parquet, sou membro do Parquet, e aí chegou para mim o inquérito, chegou tudo bonitinho, eu pego aquela denúncia, né, isso aqui é a denúncia, e eu ofereço ao juiz. Entende? Ó, estou oferecendo ao juiz a denúncia. Então, o juiz ele vai pegar, vai analisar aquela denúncia, ver se tem os elementos probatórios mínimos, ver se tem, né, o agente, o passivo, o ativo, ver se cumpriu todos os requisitos legais, foi ali, existe prova legal, todas as provas são legais, existe uma prova legal, e aí o juiz ele decide por receber a denúncia, ok? Então, são dois momentos. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e o recebimento do crime da denúncia pelo juiz. Quando estivermos falando de arrependimento posterior, ele deverá ser feito antes do recebimento da denúncia. Perfeito? Tornando aqui a nossa alternativa correta a alternativa de letra Se você quiser puxar aqui, ó, Ministério Público, juiz, ok? Vamos para a próxima questão. Maria
cristã fervorosa, procurou uma delegacia para denunciar o seu vizinho João. Segundo Maria, João teria feito feitiçaria braba para ceifar a vida de sua vizinha, apontando para ela um cajado de metal e dizendo as palavras: eu te benzo, eu te sujo, amanhã se acorda duro. Então, João, né, dotado ali de vasto conhecimento de feitiçaria braba, ele virou e falou assim: olha, eu irei, né, profetizar palavras negativas contra a sua pessoa, e apontando um cajado de metal, ou seja, ele está apontando um objeto. O alvo, né, o instrumento, a arma do crime foi este objeto aqui. Okay? Neste caso aqui, esse é o cajado, este é o cajado do João. Então ele, veja bem, vamos supor que este é o cajado, eu consigo, né, este é o cajado, tem tanta força quanto o cajado do João. Eu consigo matar alguém proferindo algumas palavras e jogando ali um muruculaca? Não. Por quê? Porque o objeto que está sendo utilizado, ele é ineficaz. Pouco serve. É a mesma coisa de você tentar matar alguém com uma arma de brinquedo. Então, o meu objeto, ele não era viável a isso. Perfeito? Então, o em tela tem se denominado crime impossível pela absoluta ineficácia do objeto. Perfeito, perdão. Correto. A questão está correta. Cansado de ser alvo de piadas em razão de seu peso, Jabulani, farmacêutica, envenenou a comida de sua irmã com elemento X. Tal elemento somente é capaz de matar em quantidades acima de 10 mg por quilo. Constatado que a quantidade administrada pela farmacêutica foi insuficiente para causar o óbito, ficou constatado o crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Então, temos aqui um caso de absoluta ineficácia do meio. Qual meio utilizado? O envenenamento por elemento X. Ok? Mas, se você olhar, você fala: professor, é o mesmo caso do outro, né? Por quê? Porque o elemento X, precisava de 10 mg por quilo. Isso não foi utilizado. Então, ineficácia absoluta, crime impossível. Certo? Não. Porque, olha só, o meio utilizado, ele era, sim, possível. Só não foi utilizado da forma correta. Se utilizado da forma correta fosse, mataria a irmã da Jabulani. Então, a gente tem aqui um meio eficaz, porém, não foi utilizado da forma correta. A tipicidade desse crime seria um tentado. E, no mínimo, um tentado. Perfeito? Qual é a circunstância ali à vontade do agente? A incapacidade, tá? Se você foi atendido pela Jabulani, cuidado, que ela não é uma farmacêutica muito boa, uma farmacêutica que não sabe calcular, certamente boa não é. E aqui temos então Elber Godon, conhecido pistoleiro na cidade de São Gabriel da Cachoeira, foi encontrado para ceifar a vida. Ceifar a vida de um conhecido político da região. Ao realizar a emboscada e efetuar 2 disparos, notou a chegada da polícia militar e se evadiu do local. Dada a situação, assinale a alternativa correta. Elber Godon responderá pelo crime de lesão corporal. Elber Godon responderá pelo crime de homicídio doloso, estando coberto pela desistência voluntária. Elber Godon responderá pelo crime de homicídio na modalidade tentada, tendo sua pena reduzida pela metade. E Elber Godon responderá pelo crime de homicídio na modalidade tentada, tendo sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então, Elber Godon, com aquele bigodão de assassino, resolveu ceifar a vida de um conhecido político, uma vez que ele recebia uma bufunfa
para isso. Veja bem, qual era a intenção de El Bigodon? Animus necante, ou seja, ele queria matar, a intenção de matar. Ele chegou, né, deu 2 tiros, não é isso que o enunciado nos diz? Ó, efetuou 2 disparos, mas a polícia militar chegou, né, a famosa polícia militar. Por que, a gente coloca aqui um PQ, o crime não se concretizou? Foi porque ele se arrependeu? Não. Então, se não foi em razão dele, foi uma circunstância alheia à vontade dele, não é isso? Né? A polícia chegou, ele saiu correndo. Sendo assim, nós temos o quê? O que nós temos aqui? A tentativa prevista no artigo 14 do Código Penal, quando o delito não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Com isso, a gente corta a letra A, ok? Com isso, a gente, El Bigodon responderá pelo crime de homicídio doloso, estando coberto pela desistência voluntária. Você está de sacanagem, né? Desistência voluntária, a voluntária é prevista no artigo 15. Lógico que não, de voluntário não teve nada. El Bigodon responderá pelo homicídio na modalidade tentada, perfeito, tendo sua pena reduzida pela metade e... aqui então vai ser a C ou a D. El Bigodon responderá pelo crime de homicídio na modalidade tentada, tendo sua pena reduzida, diminuída de 1 a 2/3. O que nos traz, então, o artigo 14. Parágrafo único. Que a pena, quando dá tentativa, ela é reduzida de 1 a 2/3. Ok? Não pela metade. Então, de 1 a 2/3. Professor, como é que vai estar ali na dosimetria da pena se o cálculo é de 1 a 2/3? Como é que vai ser? Vai ser o seguinte, olha, quanto mais perto ele chegou de concluir o crime, ok? Menor será a redução de pena dele. Então, se ele nem chegou, só deu um trisquinho, aí beleza. Aí a redução vai ser maior. Então, sempre de 1 a 2/3, sendo a resposta correta a letra D. El Bigodon, novamente é o mesmo caso do El Bigodon. Só que agora, o que a questão quer? Quer saber qual é o enquadramento dessa tentativa. Ela vai ser uma incruenta e perfeita, vermelha e perfeita, imperfeita e vermelha ou somente perfeita? Vamos começar pela letra A. Calma aí. Pela letra A. A letra A é incruenta e perfeita. O que é uma tentativa incruenta? Uma tentativa incruenta é aquela que sequer chegou ao seu objetivo. Ela sequer feriu o coleguinha, como se ele tivesse errado esses tiros. Ela seria incruenta. Então, a gente pode colocar aqui, né, que incruenta não atinge. E perfeita, professor, o que é uma tentativa perfeita? A tentativa perfeita é aquela quando os agentes esgotou os meios. Ok? Então, me dá um exemplo, professor. Eu tenho aqui um 38. Deixa eu ser curioso, rapaz. Lógico que eu não tenho 38 aqui. Mas aí o 38, ele tem ali 6 munições. Eu estou tentando matar o concorrente, eu dou 6 disparos nele e sou interrompido por uma outra pessoa. Eu parei de atirar porque outra pessoa chegou ou porque a minha munição acabou, mas eu usei todos os meios disponíveis que eu tinha. Então, por isso ela é chamada perfeita. Mas, se você olhar no nosso enunciado, ele efetuou somente 2 disparos. Por quê? Porque a polícia chegou.
Perfeito? Se a sua questão quisesse que você soubesse que ela é imperfeita, ela ia trazer, ok? A questão ela não vai fazer você pecar nesses deslizezinhos. Por quê? Porque o avaliador ele não quer um recurso. Então, se ele tivesse esgotado os meios, a sua questão traria para você, ok? Então, nós já sabemos, olha só, que ela não foi perfeita, porque a perfeita ela esgotou os meios. Então, a gente já corta, ó. A gente já corta a letra B, nós cortamos também a letra D, ok? E, obviamente, a letra A. Mas sobrou aqui, professor, a vermelha. Vamos até colocar de vermelho. O que é uma tentativa vermelha? A tentativa vermelha, ela atinge o objeto. Mas sem resultado. Opa! Então é isso. A gente já sabe que a nossa ela é vermelha. Por quê? Porque ele atingiu o cidadão, mas ele não obteve o resultado, né? Não obteve a morte do agente. Então já vamos procurar aqui o que tem vermelha. Ó, vermelha e imperfeita. A nossa resposta é a letra C. Professor, mas você não falou que é uma tentativa imperfeita. Se a perfeita ele esgotou todos os meios, a imperfeita ele não esgotou. Sem muito o que falar. Gente, isso aqui não são todas as tentativas, tá? Você precisa, obviamente, ler, reler o nosso material, ir a fundo, resolver mais questões. Essas são as tentativas que vieram na questão. Perfeito? Vamos para a próxima. Ao saber de uma possível traição, Rubens resolve dar uma lição em sua namorada. Agredindo-a e raspando seu cabelo. No entanto, ao ouvir o barulho dos vizinhos, Rubens culposamente empurrou sua namorada, ferindo-a gravemente. No hospital, ficou constatado que a namorada somente sobreviveu porque fora ajudada pelos vizinhos. Então, aqui a gente já tem que procurar, né, alguns indícios, para respondermos a nossa questão. O primeiro é que ele queria dar uma lição. A lição que ele quis dar foi agredindo e raspando seu cabelo. Então, temos aqui então uma lesão corporal. Ok? Uma lesão corporal. No entanto, ao ouvir os barulhos dos vizinhos, Rubens... olha só. Por que ele parou? Ao ouvir o barulho dos vizinhos. Circunstância alheia. Circunstância alheia, uma tentativa. Rubens culposamente empurrou sua namorada, ferindo-a gravemente. Então, nós temos aqui outra lesão corporal. Só que desta vez culposa. Ok? No hospital ficou constatado que a vizinha somente sobreviveu porque fora ajudada pelos vizinhos. Rubens responderá por tentativa de homicídio. Meus queridos e minhas queridas, vejam bem. O crime iniciou-se com uma lesão corporal dolosa. Ele tinha a intenção de ferir. No entanto, chegou o vizinho, ele foi se esquivar, empurrou ela e aí ela se feriu. Uma lesão corporal que poderia ser entendida como um homicídio. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui era um animus necandi. A intenção dele ao empurrão era matar. Não. Lembra? Olha só, o enunciado nos traz que culposamente empurrou sua namorada, ferindo-a gravemente. Então, não era a intenção dele gerar aquilo. Mas, professor, ainda assim, ele pode... A questão está pedindo outra coisa, professor. Ele poderá responder por tentativa de homicídio? Não. Primeiro,
Primeiro, não teve um ânus necante. Segundo, veja bem, o que estamos diante com estes olhos que a terra há de comer é um crime preterdoloso. O que é um crime preterdoloso? Um crime que inicia-se com dolo, e tem um resultado na culpa. Culpa, imperícia, imprudência e negligência. Ele foi, negligente, Então, o que aconteceu? O resultado daquele crime foi um culposo. E aí você há de se lembrar das nossas aulas, daquela listinha que o professor criou sobre os crimes que não permitem tentativa. E quais são? Vamos começar com ele, já com o pé na porta, culposo. Culposo. Depois, preterdoloso, que o professor já explicou com mais carinho nas nossas aulas. Depois, unissubsistente. Depois, omissivo próprio. Depois, perigo abstrato. Contravenções. Habituais. Então, nós temos aqui esses crimes que não permitem tentativa. Se você já notar, o resultado dele foi culposo. Ah, você não sabia que era um crime preterdoloso, mas você viu, a questão estava aqui, foi culposamente, sendo culposamente, não existe tentativa, beleza? Vamos lá, vamos continuar para a gente matar a aula de hoje. É sabido que o crime tentado possui punição distinta do crime consumado. Com isso, disse que o Código Penal adotou a teoria realista ou objetiva em detrimento da subjetiva. Então, professor, o Código Penal criou uma punição distinta? É óbvio, Pangaré? Se a redução é de 1/3 a 2/3, é diferente. É diferente. Então, pessoal, eu não sei o que é uma teoria realista ou objetiva em detrimento da subjetiva. Pela teoria subjetiva, ok, o crime seria punido igual. Já pela realista ou objetiva, também chamada de dualista, o Código Penal, ele prevê uma pena distinta para a tentativa, do artigo 14, ou para o crime consumado dolosamente. Ok? Meus queridos, minhas queridas, meus cheirosos e meus tudo de bom, eu vou ficando por aqui. Foram 9 questõezinhas para a gente poder brincar um pouco, para a gente relembrar alguns conceitos. Não deixe de adquirir a assinatura ilimitada, não deixe de estudar conosco para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. O Soma preparou gente de dentro da PM, Tem oficial da PM, pelo amor de Deus, só o Soma tem isso, meu querido. Então vem pra cá, aproveita que o preço tá bom, Beijo, um grande abraço.